Boa noite, o meu nome é Wagner. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu estava indo para São Paulo, isso foi no ano de 2018. Era uma noite tempestuosa e a chuva batia no meu para-brisa com uma fúria que tornava quase impossível ver a estrada à minha frente. Eu estava dirigindo há horas e os meus olhos estavam cansados de tentar enxergar através da forte chuva. O relógio no painel brilhava mostrando 2h13 da madrugada e eu ainda tinha quilômetros a percorrer antes de chegar ao meu destino. A estrada escura e sinuosa à minha frente oferecia pouca segurança ou garantia de conforto. De vez em quando, um raio iluminava momentaneamente a paisagem, lançando assim sombras assustadoras que dançavam na minha visão periférica. Ao contornar uma curva particularmente acentuada, os meus faróis captaram um vislumbre fugaz de algo incomum. Em um breve momento de clareza, eu vi uma figura solitária parada em meio à estrada. Ele estava encharcado da cabeça aos pés, com água escorrendo pelo rosto e roupas, mas ao mesmo tempo não fazia esforço algum para se proteger. Ele apenas ficava lá, imóvel, como se estivesse alheio à tempestade ao seu redor. O meu coração deu um salto e eu, instintivamente, desviei para evitá-lo, quase o atingindo por centímetros. Olhei pelo espelho retrovisor, esperando vê-lo desaparecendo à distância, mas para minha surpresa, ele ainda estava lá, parado como uma estátua, com os olhos fixos no meu carro. Aquela imagem perturbadora ficou gravada na minha mente e um calafrio percorreu a minha espinha. Eu continuei dirigindo, enquanto a minha mente devagava com perguntas. Quem era ele? E por que eu mesmo estava ali sozinho no meio do nada em uma noite tão terrível? A parte racional do meu cérebro tentou descartar um encontro com uma alucinação causada pelo cansaço e até mesmo pelo estresse de dirigir em condições tão ruins. Mas no fundo, eu sabia que o que eu tinha visto era real. A estrada se estendia e a tempestade não mostrava sinais de trégua. O batimento rítmico da chuva no teto do meu carro havia se tornado quase hipnótico, me levando a um estado inquietante. Justamente quando eu comecei a relaxar, o vi novamente, sendo que dessa vez ele estava parado ao lado da estrada. A sua figura quase não era visível na penumbra. O meu pulso disparou. Eu apertei o volante com mais força até os meus nós dos dedos ficarem brancos. Não ousei olhar para trás desta vez, até mesmo que eu estava com medo de vê-lo novamente parado no meio daquela estrada. Minutos pareciam horas enquanto eu dirigia, cada metro parecendo mais longo que o anterior. Os meus nervos, já estavam à flor da pele, e os meus sentidos em alerta máximo. Cada sopro do vento, cada rangido do carro me fazia pular. Eu não conseguia me livrar da sensação de que eu estava sendo seguido, mesmo que parecesse impossível. Então, sem aviso, o motor do meu carro engasgou e, para minha infelicidade, depois de alguns metros, ele morreu. Os faróis enfraqueceram e as luzes internas piscaram antes de apagar completamente. Naquele momento eu fui mergulhado na escuridão e o único som eram das grossas gotas incessantes da chuva. Eu até tentei dar a partida, mas não adiantou. O meu carro não pegava de maneira nenhuma. O pânico já havia tomado conta enquanto eu procurava o meu celular, esperando chamar por ajuda, mas a tela permanecia teimosamente preta, sem energia. Eu estava sozinho, preso no meio do nada e sem poder contar com ninguém. A escuridão opressiva me pressionava
Eu sentia um crescente senso de pavor. No silêncio, ouvi uma leve batida na janela do meu lado. A minha respiração parou e eu me virei lentamente para olhar. E lá estava ele, a poucos centímetros de distância, com o rosto pálido e magro, com seus olhos fundos que pareciam me perfurar. Ele levantou a mão e bateu na janela novamente, com sua expressão indecifrável. Eu estava ali paralisado de medo, incapaz de me mover ou mesmo de gritar. A sua boca se moveu e ele murmurou algo, mas eu não consegui entender suas palavras. Então ele se afastou e por um momento eu até pensei que fosse embora, mas ao invés disso, ele caminhou ao redor do carro, com movimentos lentos e deliberados até chegar à porta ao meu lado. A minha mente corria tentando pensar no que fazer, pois eu deveria sair e confrontá-lo ou apenas rezar e esperar que ele enfim fosse embora dali. Mas antes que eu pudesse decidir, ele então estendeu a mão e tentou abrir a maçaneta, e para o meu terror, a porta se abriu com um clique. Ele inclinou seu rosto agora a poucos centímetros do meu e sussurrou em uma voz que enviou arrepios pela minha espinha: "Você não deveria estar aqui, meu jovem." Depois disso, ele se levantou e desapareceu naquela escuridão tenebrosa, me deixando em um silêncio atordoante. Já os faróis do carro começaram a piscar novamente e eu percebi que estavam dando partida sozinhos por conta própria. Mas eu nem questionei, apenas acelerei e fui embora sem olhar para trás. Enquanto eu dirigia, a chuva começou a diminuir e a primeira luz do amanhecer rompeu no horizonte. Finalmente eu cheguei ao meu destino, exausto e também muito abalado. Eu até tentei me convencer de que tudo não passava de um simples pesadelo, um fruto da minha imaginação causada pelo cansaço, pelo medo, mas no fundo eu sabia a verdade. A figura na estrada era real e o seu aviso me assombraria para sempre. Nunca mais peguei aquela rota novamente e evitei dirigir durante a noite sempre que possível, pois a lembrança daquela figura solitária, imóvel na chuva, ainda me dá calafrios. Eu não consigo explicar o que aconteceu de fato naquela noite, mas de uma coisa eu tenho certeza: algumas estradas devem ser evitadas, principalmente quando a tempestade está forte e as sombras parecem ganhar vidas. Boa noite. Olá, boa noite. Eu me chamo João. Eu sou um cabra forte, trabalho de sol a sol e tenho as mãos calejadas pelo trabalho na roça. Eu vivo em uma casinha de pau a pique com a minha esposa Maria e os nossos 3 filhos. A casa é simples, feita de telhado de sapé, com poucos móveis, uma mesa de madeira, algumas cadeiras velhas e uma rede na sala. A minha mulher batalhadora, sempre cuidando da casa e das crianças com muito cuidado. Os meus meninos são saudáveis e felizes, ajudando nas tarefas de casa e na roça. A nossa vida é simples, mas cheia de momentos de alegrias e somos gratos pelo que temos. Eu trabalho durante a semana em uma fazenda de soja, plantando e colhendo e cuidando dos animais. A vida é bem dura, sabe? E o trabalho é bem pesado, mas ver o futuro do meu esforço me dá uma satisfação danada. Nos fins de semana, dá até para dar uma aliviada nos custos e relaxar um pouco, pois eu costumo ir caçar, caço de tudo e ao mesmo tempo coloco comida na minha mesa aqui de casa, além de dar um descanso merecido a Maria, pois sempre que trago caça para casa, a gente limpa e assa na brasa sem dar muito trabalho a ela. Bom,
Naquele sábado de manhã, o dia em que tudo aconteceu, eu acordei antes mesmo do sol nascer. Preparei um café forte, como sempre fiz de costume, forrei o estômago com algo que a Maria havia feito na véspera, peguei a minha espingarda, prendi uma faca na cintura e coloquei um saco de estopa para carregar a caça e um cantil com água. E em seguida, eu saí indo em direção à mata. O dia estava fresco e o vento trazia um cheiro bom de mata molhada. Era uma sensação muito boa. Sabe aquela sensação de liberdade que a gente encontra no mato? Sempre foi um alívio para uma vida tão dura. Eu segui em frente com os meus olhos bem atentos aos sinais de qualquer animal. E pela manhã, eu consegui pegar uns 2 preais e uma jucucaca. Foi muito bom. Eu até parei lá perto do meio-dia para comer alguma coisa e dar uma descansada. Eu planejava pegar ainda um veado mateiro e levar para minha casa. Os meninos sempre esperavam e gostavam de comer desse bicho. Ia ser o almoço de domingo. O sol já estava se pondo quando eu encontrei as primeiras pegadas no chão. E a experiência de quem conhece a mata como a palma da mão me ajudou a seguir os rastros com cuidado, pisando bem devagar para não fazer barulho. Era uma mata densa e eu tomava o máximo de cuidado, até mesmo para não espantar a presa. Mas foi aí que as coisas estranhas começaram. O calor começou a aumentar demais e eu já sentia até uma umidade grudando na minha pele. Só que o pior não foi isso. Eu comecei a escutar um som fino, porém meio distante, mas que me irritava demais. Parecia vir de longe, sabe? Mas como eu estava no mato, e no mato tem muito pássaro, eu não dei muita bola e continuei a seguir os rastros da trilha. Foi então que ouvi um estalo e parei imediatamente, com o corpo completamente alerta. À minha frente, entre as árvores, eu avistei um veado mateiro pastando despreocupado. Era uma visão perfeita para uma caça tranquila. Preparei a minha espingarda, ajustei a mira e respirei fundo. Só que no momento em que eu fui apertar o gatilho, uma pedra voou e acertou a minha arma, fazendo com que eu errasse o tiro. Eu fiquei furioso na mesma hora. Eu olhei em volta, mas não vi ninguém. Daí eu comecei a ouvir risadas, risadas de criança que vinham de algum lugar ao meu redor. Aquelas risadas eram estranhas e pareciam estar brincando com a minha paciência. Eu não era um homem de me assustar fácil e então resolvi ignorar e continuei. Foi daí que eu xinguei alto demais. Eu fiquei puto da vida e gritei palavras de ordem, esperando que algum moleque safado lá da região aparecesse para me explicar a razão daquela brincadeira toda comigo. Mas para minha surpresa não apareceu ninguém. E ao invés disso, eu só ouvi mais risadas, que pareciam aumentar em tamanho e quantidade. Foi aí que eu tive a certeza que era um bando de moleques desocupados enchendo a minha paciência e tentando ganhar a graça do dia às minhas custas. Eu fiquei com os nervos à flor da pele. Se aparecesse um ali na minha frente, ia apanhar até aprender a deixar de ser besta com os outros, ainda mais com as pessoas mais velhas. Então eu resolvi seguir adiante, tentando manter o foco na caça. Depois de um tempo, avistei outro, sendo que dessa vez eu decidi que não iria deixar escapar a chance. Eu mirei, respirei fundo novamente e atirei. O tiro acertou o animal e eu ouvi um barulho de algo caindo no chão. Eu fiquei feliz, pois eu ia conseguir levar um deles para casa, pois os meus meninos gostam muito. Mas antes mesmo de eu poder dar um passo ainda em direção ao bicho para pegá-lo, eu senti uma baita pancada forte nas minhas pernas e nas minhas costas.
Com as pancadas, eu caí no chão com uma dor horrenda me atingindo, e antes que eu pudesse me levantar, eu comecei a levar uma surra daquelas. Era de alguém, e as pancadas vinham de todos os lados. Eu não entendi o que era, só que, o que quer que fosse, o sujeito ria e ria da minha cara. Era como se alguém estivesse se divertindo me batendo. Eu logo pensei que era o tal grupo de moleques, mas eles não teriam a coragem nem a força de fazer aquilo comigo. Isso eu já tinha certeza na minha mente. Então naquele momento eu fiquei sem saber muito o que fazer. Cada vez que eu tentava me levantar, eu tomava uma lambada nas pernas e caía no chão de novo. Daí eu apanhava ainda mais forte. Mas por sorte e por não ser besta, eu tinha caído abraçado com a minha arma. Ela estava um pouco longe e tal, mas se eu não conseguisse levantar, ela seria a minha única forma de sair dali. E então, com um esforço tremendo, eu consegui agarrar minha espingarda, e quando eu percebi uma brecha, eu dei um tiro na direção de onde estavam me batendo. Foi um barulhão daqueles, e por sorte pegou em cheio na tal coisa. O que quer que fosse, soltou um grito horrendo, um grito agudo de criança mesmo, um troço bizarro que me fez até gelar. Mas ele tinha parado. Daí eu quis ver o que diabo era aquilo que estava me batendo. Então levantei a minha cabeça, ainda com muita dificuldade porque eu estava todo doído, e vi um bicho muito estranho, um troço que nunca irei me esquecer. Como eu imaginava, era sim do tamanho de uma criança, mas tinha pele cinza escura, com uns detalhes estranhos, como se fosse esculpida, não sei dizer. Os seus cabelos eram vermelhos. Na verdade, eram muito vermelhos, eram como fogo. Mas o pior era o rosto daquilo. Ao invés de um rosto jovem, aquilo parecia ser um velho acabado, com a cara cheia de rugas grossas e pesadas, cheia de fendas. Ele era meio deformado, com um rosto torto. O olho era amarelo e o nariz era meio fendido. O bicho respirava fungando pelo nariz, tipo um porco. Era um troço nojento e horroroso demais, mas na hora eu me dei conta do que estava acontecendo. A minha avó sempre me dizia sobre um tal demônio da mata que atormentava os desavisados que iam caçar, o tal do Curupira. Na hora eu vi que eu estava lascado, então fiquei desesperado e temi pela minha vida. Aproveitei a distração dele, me levantei com dificuldade e me coloquei a correr o mais rápido que eu pude. Eu nem olhei para trás. Eu estava meio manco e dolorido da surra, mas ele não me alcançou. Porém, eu podia ver aquele bicho horroroso pulando de árvore em árvore enquanto me perseguia, rindo igual a um idiota. A qualquer momento, aquele bicho poderia facilmente me alcançar e acabar comigo na pancada. Então me lembrei das histórias da minha avó. Ela dizia que se jogasse cipó trançado no chão, era a melhor forma de escapar desse bicho. O porquê não se sabe, mas ele ia parar no chão para destrançar um por um. Eu achava tudo aquilo uma bobagem, desde que eu era criança. Mas que outra saída eu tinha? Eu catei um cipó que eu havia conseguido enquanto eu corria e tentei achar algum lugar para me esconder para conseguir fazer as tranças, ao menos em alguns. Eu me embrenhei mais no fundo da mata, onde a vegetação era mais densa. Eu acabei achando uma descida mais longa, coberta pelo mato, e achei que, se eu ficasse ali, eu conseguiria um pouco de tempo. Me postei na entrada mesmo para não ficar encurralado pelo bicho. Então me pus a trançar o cipó o mais rápido que eu pude, mas não tardou muito para o bicho aparecer. Eu vi as risadas dele vindo por detrás de mim. Aquilo dava até eco. Eu até consegui trançar uns 3 cipós. Já estava ficando escuro e, sem pensar muito, eu joguei os troços para trás e comecei a correr outra vez. E para o meu alívio, conforme eu corria, eu parei de ouvir as risadas e os barulhos nas árvores da criatura pulando. Mas de novo,
Eu não tive coragem nem de olhar para trás, até mesmo para não perder tempo, e eu já fui logo correndo para casa. Quando finalmente eu cheguei, o sol já tinha ido embora. Eu estava exausto e completamente machucado. Eu já fui gritando para que abrissem a porta. A Maria e as crianças vieram correndo me ajudar assim que me viram. Dava para ver que a Maria estava muito preocupada comigo. Ela já veio me perguntando o que de fato havia acontecido e tratou logo de cuidar dos meus ferimentos, o que me deu uma calma maior. As crianças ficaram assustadas e não sabiam o que fazer, mas estavam lá preocupadas com o pai. No começo eu fiquei muito aliviado por ter conseguido chegar em casa e assim escapar daquele bicho imundo. Mas a noite que se seguiu foi um pesadelo. Eu ainda estava tentando explicar tudo o que tinha acontecido para Maria, quando novamente eu comecei a ouvir aquelas risadas do diabo. Começaram bem longe, bem baixas, mas foram aumentando, chegando cada vez mais perto. Quando estava quase à porta da casa, eu me levantei completamente assustado. Fechei as portas e janelas o mais rápido que eu pude e fiquei com medo daquele bicho inventar de invadir a minha casa e pôr a minha família em perigo. Catei a minha arma novamente e me coloquei a vigiar. E então, tudo começou novamente. Começou com batidas nas paredes, porém não muito fortes. Acho que o bicho começou tentando me assustar. Depois de ouvir ele pulando para o telhado, forçando assim a entrada, então, de aviso, eu dei um tiro para o alto tentando mirar aquilo novamente, mas não consegui acertar. O bicho começou a rir da minha cara novamente. Daí eu falei para ele bem alto que se ele inventasse de entrar na minha casa, eu não resolveria isso na bala, seria na peixeira, e que dessa vez eu não iria levar uma peia novamente. Ele se pôs a rir mais ainda, mas ao invés daquela voz esganiçada de criança, a voz daquele bicho ficou grossa. Era uma voz de marmanjo velho. Eu dei uma tremida na base, mas não arredei o meu pé. Eu queria ver ele tentar entrar e botar a mão na minha família. Mas não ia mesmo. Eu não ia deixar nem a pau. O bicho continuou tentando forçar a passagem. Os meus filhos, coitados, ficaram tremendo de medo e começaram a chorar, achando que aquele Satanás ia entrar dentro da nossa casa. A Maria, que é uma beata de fé em nosso Senhor Jesus Cristo, na mesma hora ajoelhou e começou a rezar a Deus para que nos livrasse daquele bicho. A mim só restava ser a força e tentar ao máximo impedir que aquele bicho se aventurasse na nossa casa. Mas então, não sei como, ele começou a assobiar novamente, mas era um assobio fino, um barulho chato para diacho que ia até o fundo da minha cabeça. Eu até comecei a passar mal. O diabo do bicho estava bem em cima das nossas cabeças, remexendo no telhado. Ele estava usando isso para tentar me impedir de lascar um tiro no couro imundo do demônio dele. E assim estava conseguindo mesmo, pois o barulho daquilo fazia até os meus olhos lacrimejarem, se é que isso era possível. E daí, para piorar, as crianças começaram a chorar mais uma vez. Eu fiquei mesmo aperreado e sem conseguir focar no meu pensamento. Mas a Maria, para minha surpresa, não moveu um pé da reza dela e permaneceu lá quietinha e firme. Foi então, meu amigo, que a Maria se levantou e começou a rezar alto e, para minha surpresa, o assobio do nada parou. Eu não ouvia mais o bicho mexendo no nosso telhado. Foi bom demais, porque finalmente eu consegui pensar de novo, mas ele não tinha ido embora não. Eu sabia que não, só estava parado, coisa que só é possível com a força de Deus, com fé que a Maria tinha. Então eu não deixei barato e não larguei a chance. Eu consegui ver onde o bicho estava pelo volume que fazia, então mirei e tasquei-lhe um tirambaço de novo, e esse pegou em cheio. Tenho a mais absoluta certeza disso.
Ele soltou um grito altíssimo como da última vez, mas dessa vez foi pior, foi bem mais alto. Ele estava sentindo muita dor. Bom, era isso que dava a entender. Eu comecei a gritar para ele rir de novo, igual estava rindo antes. Eu estava cheio de ódio daquele safado dos infernos. Ele voltou a se mexer igual um maluco lascado de dor. E então eu dei um outro tiro, sendo que dessa vez não deve ter pego tão cheio como o outro, mas ainda assim acertou e ele gritou novamente. Eu comecei a mandar ele embora, porque ali não era o lugar dele. Eu mirei mais uma vez e dei mais um outro tiro. Mas antes que eu pudesse acertá-lo, o bicho no telhado já havia sumido. E aquele bicho, para nossa sorte, deveria ter ido embora para nunca mais voltar a incomodar a gente novamente. Foi um grande alívio para a gente. Nunca mais passamos por nada igual aquilo na vida. Mas apesar disso, só tivemos coragem para sair de casa quando já era de manhã. Foi quando tivemos a certeza de que aquela coisa não estava armando tocaia lá fora. Ninguém dormiu naquela noite, nem a Maria, nem as crianças que ficaram com os olhos arregalados o tempo todo perto da mãe, e nem eu, com medo daquele bicho. Eu ainda estava em alerta, mas ao perceber que a criatura tinha ido embora, eu me deixei desabar no chão, pois eu estava exausto e completamente aliviado. Já a Maria e as crianças saíram para ver os estragos. Eram marcas de garras no telhado, arranhões nas paredes e até sangue seco estava no chão. Aquele bicho tinha feito um inferno com a gente. Aquele dia marcou a nossa vida para sempre. Eu sabia que eu tinha enfrentado algo além do comum do dia a dia, e desde então eu nunca mais fui caçar sozinho na mata. Sempre que eu precisava ir, eu levava alguém comigo, e nunca me afastava muito da trilha nem da minha casa. Eu tinha medo de deixar minha família sozinha. Vai que o bicho resolvesse se vingar e voltar. Essa experiência acabou mudando muito a minha visão sobre a vida, sobre o mato e sobre o que vive nele. Eu tinha que tomar mais cuidado por onde eu andava me metendo, ainda mais sozinho, porque numa dessas eu poderia facilmente acabar me dando muito mal, ou pior, fazendo a minha família sofrer por minha causa. Obrigado por contar o meu relato e eu desejo a todos uma boa noite. Olá pessoal, o meu nome é Ulisses. Eu cresci mudando de casa em pequenas vilas da aeronáutica. O meu pai era um oficial e vira e mexe estávamos em um estado diferente. Tem uma série de eventos que vão de levemente estranhos a completamente assustadores que aconteceram em uma dessas casas ao longo dos anos. Então, por volta de 2001 e 2002, eu sempre voltava sozinho para casa depois da escola. O meu pai, como podem imaginar, estava sempre de serviço. A minha irmã mais nova trabalhava praticamente o dia inteiro e, quando não estava trabalhando, estava estudando. Já a minha irmã mais velha saiu de casa na primeira oportunidade, se casando com o primeiro homem que havia aparecido, pois, segundo ela, tudo era melhor do que a vida disciplinada que tínhamos em casa. Já a minha mãe era totalmente independente, o que irritava bastante meu pai, pois isso nunca conseguiu impedi-la de fazer algo. Ela trabalhava o dia inteiro nessa época, em uma cidade vizinha a que estávamos. Enfim, a maioria das vezes só podia contar comigo mesmo. Toda vez que eu chegava da escola, imediatamente ao entrar em casa, eu era tomado por uma sensação de desconforto. Era como se alguém estivesse infeliz com a minha presença, e na maioria das vezes eu preferia sair de casa e ir me encontrar com os meus amigos, seja na casa deles para brincar, ou fora, ou algo assim. Mas quando isso não era uma opção,
Eu ia direto para o meu quarto, tentando ignorar qualquer coisa que acontecesse. Tínhamos 4 cadeiras cinzas com rodinhas, e em mais de uma ocasião eu as ouvia se movendo sozinhas na cozinha e às vezes na sala de jantar. A minha irmã também passou por maus bocados na casa e alguns primos que vinham nos visitar também. Parece mesmo que todos, exceto meu pai, eram afetados pelos acontecimentos estranhos. Teve uma noite, enquanto eu tentava dormir, eu estava confortável na cama e senti aquela sensação de medo e desconforto. Quando eu abri os meus olhos, eu acabei me deparando com a minha irmã parada em frente à porta. Eu perguntei a ela o que estava fazendo, mas nenhuma resposta veio. Então gritei: "O que você quer?" E nada. Só quando finalmente disse: "Vá embora, volte para sua cama", foi que ela se virou e voltou para o seu quarto. No dia seguinte, ela não se lembrava de nada do ocorrido. Teve uma certa manhã que, antes de ir para o trabalho, a minha mãe se sentou brevemente com a gente na mesa. Só estávamos eu, a minha irmã e ela em casa. Enquanto conversávamos, a televisão do seu quarto ligou sem qualquer motivo aparente. Claro que nos olhamos surpresos, mas a minha mãe, tentando abafar o que presenciou e não querendo nos assustar, disse que deveria ter sido algum mau contato ou algo assim, e apenas a desligou e se despediu e saiu para o trabalho logo em seguida. A paz durou apenas o tempo suficiente dela entrar no carro e bater a porta, e em seguida, eu e a minha irmã novamente fomos surpreendidos pela televisão ligando. Me lembro perfeitamente de sair mais cedo para a escola nesse dia, e ela fez o mesmo, indo adiantada para o seu trabalho. Depois de um tempo naquele local, ouvi alguns rumores meio estranhos e percebi que não era um assunto do qual as pessoas gostavam de falar, principalmente na escola. Era como se fosse algo proibido ou apenas para ser esquecido. Porém, muitos boatos diziam que todo esse terreno há muitos anos atrás já foram terras indígenas e que essa vila onde morávamos nessa época estaria bem em cima do antigo cemitério deles. Se isso é verdade ou não, eu nunca saberei dizer, mas realmente explicaria muita coisa dos anos em que vivemos por ali. Boa noite. Boa noite, amigos. O meu nome é Zé Roberto, mas aqui na região todo mundo me chama de Zé Macaco. Eu vou explicar direitinho como eu ganhei esse apelido. Eu nasci e me criei no sertão do Ceará, numa cidade pequena e pacata, onde a vida era de muita labuta na roça. Desde moleque, eu sempre gostei de sair para caçar nos fins de semana. Só que aqui tem uma história que o pessoal conta faz muito tempo. Dizem que tem um caminho assombrado pela cabra cabriola, um bicho que é meio cabra e meio demônio. Falam que ele sai à noite procurando desavisados nas estradas e quando encontra alguém, dá uma peia daquelas de deixar o sujeito sem rumo. Eu sempre evitei passar por esse caminho depois que escurecia. Mas teve um dia que a coisa mudou de figura. Eu estava voltando de uma caçada já bem tarde da noite. Eu estava muito cansado e queria chegar em casa logo. Então, por preguiça, resolvi pegar o tal caminho. A estrada era escura, vazia e cheia de mata ao redor. Eu fui andando, despreocupado, só pensando em chegar logo. No começo, estava tudo tranquilo. Mas de repente, o vento forte que soprava parou de uma vez e eu comecei a sentir um troço esquisito, como se estivesse sendo observado.
Dei uma parada, olhei para os lados, mas não vi nada. Eu continuei andando, mas a sensação de ser seguido só aumentava. Então, comecei a ouvir um barulho no mato, como se alguém me seguisse. Eu fiquei mais nervoso ainda. Eu olhei de novo para os lados e vi lá no fundo o mato se mexendo junto comigo. Tomei um susto daqueles. Eu até pensei em voltar, mas se eu fizesse isso, o bicho poderia ficar mais bravo. Não tinha jeito, o negócio era seguir em frente. Naquele momento, eu comecei a pensar no que fazer se por acaso o bicho aparecesse na minha frente. Como eu tinha ido caçar, eu estava com a minha espingarda e uma peixeira na cintura. A minha arma estava pronta para qualquer coisa. Eu só pensava comigo, se o bicho fosse aparecer, seria naquele lugar. Eu resolvi que a única chance era correr para casa. Não estava tão longe assim. Então dei um pinote, joguei o que tinha de mais pesado no mato e corri feito um doido. Eu saí amassando o mato, levando chicotada de mato na cara. Eu estava todo arranhado e cheio de vergões. E não é que eu estava certo, pois assim que eu comecei a correr, eu escutei nitidamente outro barulho de corrida atrás de mim, e mato sendo amassado e um peso forte batendo no chão. Eu não tive nem coragem de olhar para trás, eu apenas continuei correndo, ouvindo um som horrível, como se algo estivesse rindo. Eu me tremia todo, rapaz. Eu queria chegar logo em casa, mas a coisa que corria atrás de mim estava cada vez mais perto. A ideia de ir para o meio do mato podia até atrasar o bicho, mas ele estava chegando cada vez mais perto de onde eu estava. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha como pedir ajuda. Eu fiquei desesperado, achando que eu ia ser pego e destroçado. Foi aí que, como num ato de Deus, eu vi na minha frente uma árvore muito grande. Era uma mangueira e ela estava perfeita para eu poder subir. Eu agradeci com toda a força e fui correndo até ela. Chegando lá, subi na árvore o mais rápido que eu pude. Eu pulei nela como um macaco e subi a toda velocidade. Eu me machuquei ainda mais, mas consegui subir. Quando eu estava num galho um pouco mais alto do chão, eu parei, peguei a minha espingarda e fiquei olhando para ver o que ia acontecer. Eu fiquei lá no meio da árvore, esperando para ver se de fato a tal cabra cabriola iria aparecer. E não demorou muito para que o bicho viesse. Primeiro, ouvi os passos e o barulho do mato se movendo. Depois, finalmente vi que diabos era aquilo que estava me perseguindo. A visão parecia vinda direto do inferno, correndo debaixo da árvore. Era um bicho horrível. Quando falavam do tal bicho que rondava a região e as estradas, no caso a cabra cabriola, eu pensava que, sei lá, era um bicho pequeno, mais ou menos do tamanho de uma cabra. É o que você imagina. Porém, eu estava completamente enganado. Não era uma cabra que eu vi. Bom, ao menos não totalmente. Na verdade, era uma enorme, com uns 2 metros de altura no mínimo, mas sim tinha a cabeça e as pernas de cabra, mas não totalmente. Era um bicho de olhos vermelhos que soltava fogo pelos olhos e pelo nariz e pela boca. Parecia uma chaminé soltando fumaça. Além disso, o bicho era magro que doía. Dava até para ver as costelas daquela coisa. Andava também meio curvado, corcunda. E a boca, meu Deus do céu, aquela boca era o pior. O bicho parecia andar rindo, sei lá, um aspecto demoníaco mesmo. Carregava até uma fileira grande de dentes afiados que saltava da boca. Uns troços nojentos, amarelados. Meu Deus do céu, só de lembrar me dá um pavor medonho. Eu até pensei comigo se eu deveria ou não tentar atirar naquela coisa. Mas se eu errasse, o bicho saberia onde eu estava e poderia facilmente me atacar. Bom, eu decidi ficar lá, quietinho na minha. Eu atiraria apenas se ele tentasse subir na árvore e se conseguisse, aí sim,
eu meteria bala naquele coisa ruim. Ele dava voltas pelo mato, parecia olhar o solo, farejar o ar com umas baforadas pesadas. Eu estava com muito medo, não mexia um dedo sequer, eu estava completamente parado. Mas então a sorte me largou de mão. Como eu estava nervoso e tinha mexido na faca, ela não estava muito bem colocada na cintura. Então ela começou a ceder centímetro por centímetro. Ela começou então a escorregar de mim até que saiu e caiu no chão no meio do mato, bem ao lado daquele capiroto. Na mesma hora eu soltei um xingamento em pensamento. Eu não podia acreditar que eu tinha feito uma burrada daquela. Na hora eu soltei um xingamento em pensamento. Eu não podia acreditar que eu tinha feito uma burrada daquela. O bicho na hora se deu conta de onde eu estava, olhou para cima e me viu lá dependurado como um macaco prego. Não demorou muito, até ele chegar perto da árvore e fazer via de subir o tronco. Eu fiquei desesperado com aquilo tudo, eu não sabia mais o que fazer. Se eu pulasse, ia para as garras daquela coisa, e se ficasse, o bicho ia subir e botar as mãos em mim. Só sobrava atirar e torcer para que o bicho parasse. Eu mirei bem, apoiado em um galho, botei o dedo no gatilho e já ia atirar. Porém eu pensei que, apesar de arriscado, seria melhor deixar o bicho subir um pouco. Não estava assim tão perto do chão e, como eu estava nervoso e tremendo, a chance de errar a mira era muito grande. E quando estivesse perto o suficiente, eu miraria bem na cabeça dele e desceria o dedo naquele vagabundo. Bom, eu não tinha nada a perder. De toda forma, eu estaria lascado logo. Não custava tentar, não é mesmo? E assim foi. O bicho veio subindo com um pouco de dificuldade. Era meio torto, mas conseguia subir. Ele veio subindo, subindo, até que ficou a menos de 5 braças de onde eu estava. Essa era a hora. Então, orando a Deus para que me ajudasse, fiz o sinal da cruz, apoiei o cano da árvore num galho, mirei bem na cara do safado e dei um tiro bem dado. Deu até eco. E foi bem como planejado. Foi bem no meio do coco daquele bicho. Foi em cheio. Eu, já aproveitando que a cabeça foi para trás, já dei uma outra no peito. Como se dizem por aí, foi no coco e no relógio. O estranho é que ele deu só uma bambeada, mas não largou o maldito galho. Ele apenas parou. Eu não perdi tempo e soltei o pipoco mais uma vez. Na verdade, eu mandei-lhe o pipoco mais umas 3 vezes nele. O bicho ficou todo lascado, tombou no chão de cima do tronco da árvore e caiu logo de cara. Aquela criatura deu um grito tão alto que, com um susto, eu quase que caí da árvore. Eu comecei a gritar para ele ir embora e me deixar em paz, senão eu atiraria mais uma vez e mais tantas quantas fosse preciso. Mas que ele não botaria aquelas garras em mim. O bicho se levantou bufando igual um boi brabo, olhou para cima e eu mirei de novo. Ele veio com o intuito de subir mais uma vez. E eu comecei a gritar dizendo: "Tenta a sorte, maldito, tenta para você ver." E então aquele bicho bufou mais forte, soltou uma labareda pelo nariz cheia de fumaça e finalmente deu meia volta e saiu correndo pelo mato todo torto e desengonçado. Eu fiquei aliviado, mas não tive coragem de sair dali, pois ele poderia facilmente estar intocado no meio da mata, esperando a menor brecha que recebesse. Eu fiquei ali mesmo quietinho, com fome, com sono, mas não arredei o pé dali. Eu dei até uma cochilada depois, do jeito que deu. Foi quando eu fui acordado aos trancos por alguém que batia no tronco. Na hora eu fiquei maluco, achando que aquela coisa havia voltado. Mas não, eu olhei e vi um homem normal lá embaixo. Ele olhou para mim meio curioso e perguntou o que havia acontecido. Perguntou todo debochado se eu tinha virado macaco para dormir em árvore.
Eu desci muito assustado e contei tudo a ele. Daí, o sorriso do outro sumiu. Ele disse que tinha sido sorte de eu ter saído ileso dessa. Ele me levou para casa e nos dias seguintes todo mundo estava falando disso, sobre o tal caboclo que tinha descido bala no bicho, e começaram a me chamar de Zé Macaco. Nunca mais inventei de caçar durante a noite e principalmente nunca mais inventei de passar por aquele atalho de novo. Bom, esse foi o meu relato. Eu espero que tenham gostado. Eu desejo a todos uma ótima noite. O meu dom, a minha maldição. Boa noite a todos do canal. O meu nome é Lucas e sempre acreditei que aqueles tocados pela morte têm uma habilidade em comum, a de ver e ouvir os mortos. Eu nasci no último dia do ano de 1996, agarrado à vida com um cordão umbilical enrolado no pescoço, e desde então é como se eu tivesse vindo ao mundo com um pé do lado de cá e o outro do lado de lá. Desde que comecei a falar, os meus pais diziam que eu via coisas que simplesmente não estavam lá. Eu olhava para o teto e ria, murmurando a palavra anjos. Para o deleite da minha mãe, que era muito religiosa, ela me elogiava, achava que eu era especial, até o dia em que vi a minha avó. Eu tinha 6 anos quando a minha avó materna faleceu. A minha mãe ainda não sabia da notícia e naquele dia eu entrei na sala e simplesmente disse: "Vovó, tchau, tchau, vovó." Mais tarde, soubemos que ela havia falecido naquela mesma noite. No ano seguinte, ambos os meus avós paternos faleceram com poucos meses de diferença. O meu avô no hospital e a minha avó sozinha sentada em sua cadeira de balanço. Demoraram dias para encontrá-la, mas o mais estranho foi o dia da morte do meu avô. O meu pai já sabia, mas acharam melhor não me contar. Eu tinha apenas 7 anos de idade e mesmo sem saber de nada, naquele dia eu desenhei a nossa família e coloquei apenas os meus pais e a minha avó. O meu avô não estava lá. O meu pai olhou o desenho e me perguntou: "Onde está o vovô?" E eu, inocente, apontei para cima e respondi: "Ele subiu as escadas. Está acenando para você agora, papai." Depois disso, a minha mãe simplesmente nunca mais elogiou o que eu via, muito pelo contrário, passou até a evitar o assunto. 3 experiências me marcaram profundamente depois disso. A primeira foi aos 8 anos de idade, e a segunda aos meus 14 e a última aos 20. A minha mãe e eu acreditávamos que a nossa casa era assombrada por um homem de botas grandes que cheirava a cigarro. Eu quero deixar bem claro que ninguém fumava em minha casa, mas às vezes, logo pela manhã, o cheiro era tão forte que parecia que alguém havia apagado um cigarro no corredor. E todas as noites, entre a meia-noite e as 2 da manhã, ouvíamos passos pesados. Eles caminhavam lentamente pelo corredor, parando sempre no mesmo lugar. Era como se alguém estivesse ali parado, apenas observando. Uma noite, o meu pai e eu construímos um forte de caixas de papelão no corredor. Eu insisti para dormir lá, então colocamos cobertores, travesseiros e os meus brinquedos. Os meus pais me deram boa noite e foram para o quarto deles.
Eu fiquei acordado, brincando até pegar no sono, mas assim que eu fechei os meus olhos, os passos começaram. Eles foram se aproximando, porém mais altos e mais próximos. Apertei os olhos com força, implorando mentalmente que parassem. E não é que eles pararam? E quando eu abri os meus olhos e olhei pela fresta do forte, não havia nada. Então eu voltei a dormir quando um dos brinquedos começou a tocar a música sozinho. Era uma casinha com uma alavanca azul. Ela só tocava quando puxávamos a alavanca. Naquele momento meu sangue gelou. O meu coração quase saltou pelo peito. E então, aquele mesmo cheiro forte de cigarro havia invadido o meu forte. Praticamente eu parei de respirar. Eu fechei os meus olhos com força e então eu senti a respiração quente de um homem bem na minha nuca. Aquilo, pessoal, foi aterrorizante. Os meus pais me encontraram aos prantos, acharam até que era só um pesadelo, mas infelizmente não era. Já aos meus 14 anos de idade, eu tive uma outra experiência com essa entidade. Eu estava deitado na cama com meu gato ao lado. Os passos então ecoaram de novo. Eu até ignorei, até que eles pararam, bem em frente da minha porta. O meu gato levantou a cabeça e olhou fixamente. A maçaneta do nada começou a sacudir. O gato pulou para debaixo da cama, a porta chacoalhava e do lado da minha cama um violão começou a tocar sozinho. O meu gato começou a chiar e eu só fiquei ali paralisado, congelado, não sabia o que fazer. E como sempre, tudo parou assim do nada. Quando eu completei meus 20 anos de idade, eu vivenciei a minha última experiência nessa casa. Eu havia perdido meu cachorro de infância, vítima de um câncer agressivo. Eu entrei em uma depressão profunda e depois de noites com pesadelos, resolvi dormir na sala. O sofá ficava encostado na parede que dá para o quintal. Lá do outro lado havia um portão de ferro com cadeado no topo. Era por ali que o meu cachorro passava toda a manhã. Naquela noite, lá por volta das 2 da madrugada, eu ouvi o portão chacoalhando. Achei até que fosse o vento, mas a sensação de estar sendo observado não me deixava dormir. Bom, nem preciso dizer, eu acordei de novo. Olhei em volta e nada. Não tinha nada. Mas então eu senti, antes mesmo de ver, eu senti uma presença, algo escuro, frio e podre. Uma figura negra de quase 2 metros de altura estava parada na minha frente. Era magra, distorcida, como se fosse feita da própria escuridão. Eu senti o suor frio escorrer. O medo me impediu de gritar. Só fiquei ali, frente a frente com sei lá o que, talvez pudesse ser até a morte. E então eu apaguei. Na manhã seguinte, o cadeado estava no chão. O portão estava completamente aberto. Eu sei o que vi. Eu sei o que senti. E se por acaso você me perguntasse tudo isso realmente é verdade? Eu só posso te dizer que algumas pessoas veem ao mundo com os olhos abertos demais e acabam enxergando mais do que deveriam. Bom, esse é o meu caso. Boa noite a todos. Eu cresci em São Paulo, capital, mas todo verão a minha mãe, a minha irmã e eu viajamos para Ribeirão Preto, para a chácara da minha avó, numa área de campo. Lá nos reuníamos com os meus tios e tias e primos. Na época, a região era cercada por plantações de milho e haviam poucas casas ao nosso redor. A cerca de 80 metros da casa, havia um enorme celeiro abandonado que pertencia ao meu bisavô.
Ele fora um grande senhor de terras, mas a minha bisavó não era muito bem vista pela família. Sempre diziam que ela mexia com o ocultismo e constantemente circulavam rumores sobre acontecimentos estranhos ligados àquele celeiro. Eram cheiros inexplicáveis, sons esquisitos. Quando eu tinha 15 anos de idade, decidi, junto com os meus primos e a minha irmã, ir até aquele lugar numa tarde. Nos aproximamos com cuidado. O local estava completamente silencioso. Só conseguíamos ouvir o som de uma brisa suave acariciando a palha de milho ao lado. E mesmo assim, todos nós estávamos nervosos. Eu até tentei olhar para dentro através de uma fenda na grande porta de madeira. Quando ouvimos um som inesperado, parecia que alguém estava se esgueirando perto de nós, pisando devagar, quebrando pequenos galhos enquanto andava. Todos nós olhamos para ter certeza de que alguém estava se movendo e realmente nenhum de nós estava. Foi aí que percebemos que o som vinha de dentro do celeiro. O portão era a única entrada e estava selado com correntes de metal sólido. Apavorados, corremos de volta para casa, mas o que aconteceu mais tarde naquela noite foi ainda mais perturbador. Quando foi por volta das 9 da noite, a minha irmã e a minha prima estavam lavando a louça na cozinha da minha avó. Todos os outros, inclusive eu, estávamos na sala conversando. Foi quando de repente ouvimos um prato se espatifar no chão. As duas correram pelo corredor, visivelmente assustadas. Claro que perguntamos o que havia acontecido. Elas nos disseram que a segunda porta da cozinha, uma porta que dava para um pequeno pátio, começou a balançar e a maçaneta se movia como se alguém estivesse tentando abri-la. E no susto, acabaram deixando o prato cair e saíram correndo. Ao verificar, vimos que a porta não estava trancada. Do outro lado do pequeno pátio, haviam 2 quartos, e naquela noite ninguém estava nesses quartos, e a casa mais próxima ficava a cerca de 3 quilômetros de distância. Ou seja, era impossível alguém estar pregando uma peça. Eu fiz questão de verificar o pátio e os quartos, e nada estava fora do comum. E o mais estranho, não havia vento lá fora, apenas aquela brisa fresca de verão. Admito que duvidei da história delas. Então, eu e o meu primo decidimos ficar com elas na cozinha. Estávamos conversando havia uns 15 minutos, quando de repente a porta começou a balançar violentamente. Imediatamente olhei ao redor e vi que todos haviam fugido da cozinha. Eu fiquei paralisado. A porta balançava tanto que parecia prestes a ser arremessada contra mim. Definitivamente, não era algo que um ser humano conseguia fazer. A maçaneta se movia para cima e para baixo, como se alguém tentasse desesperadamente entrar. O pânico tomou conta de mim. Eu mal conseguia me mover, mas eu reuni forças e comecei a recitar alguns versículos da Bíblia em voz alta. Depois de alguns segundos, tudo parou, e tudo isso durou menos de 1 minuto, mas para mim parecia uma eternidade. Curiosamente, ninguém na sala onde estavam os nossos parentes ouviu nada. Disseram que foi o vento que havia balançado a porta, mas sabíamos que não era. Não havia vento forte naquela hora, e além disso, o que vimos simplesmente não era natural. Naquela noite, eu e os meus primos fomos para um dos quartos e conversamos profundamente sobre o que havíamos presenciado. Eu não sei se o que aconteceu estava ligado à nossa visita ao celeiro, mas era muita coincidência para ser ignorada. Porém, quando já estávamos quase dormindo, o cão da casa latiu com força logo abaixo da nossa janela. Mas não era um latido comum, eram latidos de alerta.
Ao olhar pela janela, vi como as folhas do milharal se afastavam, como se alguém estivesse passando por ali, mas não havia ninguém, ou pelo menos não alguém que pudéssemos ver. Depois de alguns metros, tudo parou do mesmo jeito que havia começado. E durante o resto da noite, não dissemos mais nada. Já tínhamos visto coisas estranhas o suficiente por um dia, e desde então, nunca mais nos aproximamos daquele celeiro. Até hoje, eu não sei exatamente o que de fato aconteceu naquela noite, mas uma coisa é mais do que certa: aquilo ficou marcado em mim para sempre. Boa noite a todos. Olá, o meu nome é Josimar. Eu tenho um relato vindo dos povos da floresta. Um indígena que, com uma bala, derrubou um ser encantado. Uma prova de que esses seres não são espíritos, mas sim de carne e osso. Da abandonada Transamazônica que corta o sul do Amazonas, seguindo até as profundezas da mata fechada, muito além do rio Madeira, está localizada a tribo indígena dos Juori. Apesar do isolamento, engana-se quem acha que não são civilizados. Muitos já trocaram o arco e flecha pela espingarda. Em meio à selva, um guerreiro moderno, Xiaoyi, saiu na lua cheia para caçar como é de costume, mas desta vez algo o encontrou. Ele estava munido com uma espingarda de cartucheira e uma ponteira de sniper. Era o melhor atirador da tribo. Com um único disparo, ele derrubava qualquer coisa que se movia na floresta. No meio do breu, banhado pelo prateado da lua, ele ouviu pequenos passos. Os seus ouvidos nunca erravam. Era o som de porco do mato, uma queixada gorda. Ele preparou a mira, colocou o dedo no gatilho, mas naquele instante sua concentração foi interrompida por passos fortes vindo por trás dele, nas folhas secas, e um assobio frenético de arrepiar a espinha. A sua intuição alertou que não era coisa boa. Ele parou e rezou, pediu proteção ao pai da mata e ofereceu uma bala para ser abençoada. Logo os barulhos sinistros silenciaram e ele continuou aguardando a caça como se nada tivesse acontecido. A queixada continuava por perto. Ele ouviu pisadas se aproximando. Ele até achou que fosse ela vindo por detrás da andirobeira e atirou. Nada escapava da sua pontaria. Ele correu para ver a caça e tomou um susto. Seus olhos, acostumados a ver à noite, desta vez foram surpreendidos. Caído diante dele, havia uma criatura peluda de cabelos compridos, de uma coloração muito vermelha, que se destacava na penumbra. Ele conta que ela exalava um forte fedor de caatinga nauseante. O mais impressionante eram os pés, que eram virados para trás, e no local do ferimento onde a bala cravou, escorria sangue verde. Era um ser pequeno, deveria ter a estatura de um curumim de 5 anos. Ele já tinha ouvido histórias que os mais velhos contavam sobre ele, e se contasse o feito para a tribo, ninguém acreditaria que a sua pontaria era tão boa ao ponto de matar um encantado da mata. Então, para provar o seu feito, puxou uma faquinha da cintura e, temeroso, tocou nas madeixas da criatura. Temeroso porque elas eram tão vermelhas que por um segundo pensou que eram feitas de fogo. Ele então cortou uma mecha do cabelo, pois seria a prova final. Nenhum caçador fez o que ele havia feito. Matou e ainda confiscou um pedaço do espírito da mata. A queixada não importava mais. Ao chegar na aldeia, fez alarido e largou nas mãos a mecha vermelha como troféu. E contou para todos que matou a criatura arteira que fazia muitos se perderem na mata.
Mas não demorou muito para a euforia dar lugar à agonia, pois uma febre altíssima repentina o consumiu junto a uma dor de cabeça insuportável. O cacique, no caso seu pai, correu para chamar o pajé da aldeia, que preparou banhos de ervas para os rituais que perdurariam 7 dias e 7 noites e nada resolvia o seu mal. O pai e o pajé decidiram ir a pé até a Andirobeira, onde o encantado havia sido morto, mas não havia corpo e nenhum vestígio. Eles deixaram a mecha de cabelo no local, devolvendo à natureza o que era dela. A febre estancou e a dor passou na mesma hora, mas os delírios e as confusões mentais passaram a lhe acompanhar e atormentar como castigo. E até hoje nunca mais conseguiu voltar a ser um guerreiro indígena bom de mira, pois nem na mata consegue mais entrar de tanta perturbação. Quem me contou o caso foi uma indígena, no caso a sua irmã, em visita à cidade de Humaitá, o lugar habitado mais próximo da aldeia, onde eu fui convidado a visitar a tribo Juori, mas devido à distância e compromissos de trabalho, eu não pude ir. Isso me foi relatado no ano de 2019, e o ocorrido havia sido há 8 anos atrás, no caso, em 2011. No dia em que ela me contou, eu não consegui dormir durante a noite de tão impressionado que eu fiquei, ainda mais com a firmeza e a veracidade com a qual ela me contou, até mesmo porque eu sempre andei no meio das matas. Bom, gente, esse foi o meu relato. Eu espero que vocês gostem, mas se por acaso tiver alguém aí que não acredita, é só perguntar para alguma pessoa que é acostumada a caçar, ou até mesmo para alguma pessoa que mora perto dessas tribos indígenas, que com certeza eles vão te falar que existem sim muitos encantados pela mata. Boa noite. Boa noite, amigos. Eu me chamo João Paulo. Eu moro em Dourados, Mato Grosso do Sul. O que eu irei contar aconteceu comigo e foi no ano de 2015, quando eu fui passar as férias em uma fazenda com meu pai e uns amigos. Parecia um lugar normal, bem cuidado. Porém, bem no meio do pasto, havia uma casinha aparentemente abandonada. Achei estranho e então perguntei a Luiz Alberto, que era um dos peões de lá, se aquela casa era de algum funcionário. Ele me disse que não e continuou dizendo que aquela casa, na verdade, era abandonada, e aí virou para mim com um ar de mistério e falou: meu garoto, mesmo estando abandonada, durante a noite dava para ver as luzes acesas dentro dela. Enfim, passando algumas horas, já chegando a tardezinha, o céu estava ficando alaranjado com o pôr do sol. Nos acomodamos e fomos aguardar o jantar. No local existia uma mesa enorme, onde todos os funcionários e os donos faziam as refeições. Ficava numa grande área aberta, onde dava para ver até o matagal em volta. Durante as refeições, era comum os peões contarem sobre o dia de trabalho, relatar acontecimentos e apontar problemas. Mas naquela noite, um deles, e eu não me lembro o nome, virou e disse que foi fazer um passeio pela propriedade a cavalo e quando passou pela tal casa abandonada, pôde ouvir alguns passos vindos lá de dentro. Na hora, até pensou que poderia ser algum invasor e, como ele estava armado, resolveu entrar. Mas quando abriu a porta, simplesmente nada. Não havia nada, ninguém dentro da casa. Ele entrou falando alto e perguntando se por acaso haveria alguém, mas só houve o silêncio, nenhuma resposta. Ele foi em todos os cômodos, revirou tudo, mas nada. Na verdade é que ele parecia meio assustado ao contar aquele relato,
Eu também percebi que os outros também ficaram assustados. Já eu, que não acreditava nesses tipos de coisas, disfarcei o riso até mesmo para não arrumar encrenca. Então chegou o final da noite, estávamos de barriga cheia e fomos dormir. O quarto era meio apertado, mas cabia a todos nós. Durante a madrugada, eu fui acordado no susto com a janela batendo com o vento. Eu me levantei e fui fechar ela direito. Eu a tranquei e voltei para o meu colchão. Foi então que eu vi algo bizarro. Assim que eu me deitei, eu ouvi um rosnado muito forte do lado de fora. Na hora, ao invés de me assustar, eu abri um sorriso largo, pois eu achei que fosse uma onça. Eu me levantei rapidamente, fui até a fresta da porta e então eu pude ver a silhueta daquele belo animal. Eu esperei ela sair de perto da porta, peguei um facão para me proteger de um eventual ataque dela e aí saí para ver melhor. Já do lado de fora, percebi que a lua estava iluminando a terra. Uma bela noite clara. Eu dei a volta pela casa e aí vi a onça parada me olhando. Nessa hora eu congelei, pois o animal começou a rosnar novamente e num impulso eu levantei o facão e ela, ao ver, correu para dentro do mato e sumiu. Eu respirei fundo e me virei, olhando para o pasto. Foi então que eu pude ver aquela casinha abandonada, com as luzes completamente acesas, e na hora eu sequer pude imaginar que poderia ser algo mais do que um dos peões passando o tempo lá dentro. E aí eu nem liguei. Na verdade, eu resolvi ir até lá para ver o que estava acontecendo. Ao chegar na casinha, eu abri a porta lentamente e na hora eu tomei um susto com um rato que caiu bem no meu pé. Mas quando eu entrei na casa eu senti algo estranho. Estava muito frio lá dentro. Em seguida, eu ouvi uma risada de um homem. Nessa hora, eu achei que poderia ser apenas um dos peões que me viu se assustar com o rato e riu de mim. E enquanto ao frio, eu achei que era apenas o vento do pasto. E aí eu entrei e fechei a porta. Meu amigo, eu andei um pouco mais para dentro daquela casa. Foi quando eu vi algo que me fez gelar de verdade. As luzes que pareciam ser da sala iluminada vinham na verdade de um cômodo bem no cantinho. Eu pude ver uma senhora sentada abraçando as pernas. Ela parecia estar chorando. Eu parei observando aquilo sem entender nada e então ela virou o rosto lentamente, olhou para mim e deu um grito desesperador. Ali eu percebi que ela estava com medo. Eu me aproximei dizendo para ela ficar calma, que eu não faria mal a ela. Foi aí que eu percebi que quem estava em apuros, na verdade, era eu e não ela. Ela se virou e eu pude ver seus olhos encharcados de lágrimas e de um negro como 2 buracos. Ela então se levantou rapidamente e no susto a minha reação foi me levantar também e empunhar o facão e sem entender nada do que estava vendo ali. Então disse novamente a ela para ter calma que eu iria ajudá-la, mas ela parecia não ouvir e continuava a se aproximar de mim de forma assustadora. Foi aí que eu bati o facão no chão e ele fez um ruído agudo. O impacto da lama, eu acho que acabou assustando a tal misteriosa mulher que correu novamente para um dos cômodos que estava mal iluminado. Eu coloquei a mão no bolso, peguei o meu celular e liguei rapidamente a minha lanterna. Iluminei a porta e só consegui ver uma lagartixa na parede e algumas teias de aranha. Mas a mulher simplesmente havia sumido. Então eu saí daquela casa e voltei correndo pelo mato. Ao entrar na casa principal onde estávamos dormindo, rapidamente me deitei sem que ninguém percebesse que eu havia saído durante a noite. Não é nem preciso te dizer que eu não consegui pregar mais os meus olhos. Eu fiquei atento aos sons ao redor da casa. Foi então
que eu tive de repente um sobressalto ao ouvir o grito de uma mulher e muitas batidas na porta. Coube a mim apenas orar, mesmo não sendo muito religioso. Com os gritos e as batidas na porta, todos acordaram no susto, inclusive meu pai, que mesmo assustado, não impediu de rir da minha cara, vendo meu estado de pavor perante a situação. Já o Luiz Alberto então apareceu com uma espingarda na mão, perguntando a todos se havíamos ouvido aqueles gritos do lado de fora. Foi aí que um amigo do meu pai falou para todos ficarem quietos, porque havia alguma coisa. Olha, meus amigos, ficamos completamente calados. E por incrível que pareça, até os grilos ficaram mudos. Foi um silêncio de gelar a alma. Até que então passamos a ouvir um homem cantarolando e caminhando pelo longo corredor da casa onde estávamos. Junto ao canto, podíamos ouvir sons de correntes sendo arrastadas. Nesse momento de pânico, o seu Luiz acabou fechando a porta correndo e se afastando da mesma e apontando a sua espingarda para ela. Todos nós ficamos apreensivos com a possível batida na porta e então os passos pararam. E do nada ouvimos uma risada medonha. Era uma voz grossa, macabra. No susto, o seu Luiz acabou acidentalmente disparando a arma contra a porta, fazendo um buraco enorme. E então, novamente, um silêncio tomou conta do ambiente. Saímos lentamente para ver o que estava acontecendo e quem era o dono daquela risada. Porém, para nossa surpresa, não havia ninguém lá no local. Novamente, estava tudo vazio. Foi uma situação macabra e sem explicação. Logo pela manhã, ao invés de ordenhar as vacas, o meu pai, eu e os peões que haviam contado a tal história na mesa na noite passada, resolvemos ir até a misteriosa casinha que ficava bem no centro do pasto. Com medo do que poderia acontecer novamente, colocamos a casa toda abaixo. No fim, o Luiz ainda ateou fogo nos escombros e eu acho que deu certo, pois depois disso tudo, aquelas atividades suspeitas cessaram. O pai do dono da fazenda nos contou que a risada poderia ser do antigo dono daquelas terras, que já era falecido. Já os gritos femininos talvez fossem a voz de uma mulher que, segundo foi contado para nós, havia sido molestada e morta dentro daquela casinha. Algo muito triste e assustador. Pessoal, eu assumo que antes disso tudo acontecer, eu não acreditava em nada sobrenatural, mas após esse evento apavorante, macabro e sem explicação, eu passei a crer em tudo que se refere a isso. Agora eu tenho certeza que existem coisas além do que vemos e do que sentimos, pois naquela madrugada eu tive a prova viva de que o sobrenatural realmente existe. Boa noite a todos. Eu me chamo João e moro em uma cidade bem pacata no interior do Nordeste. Eu não gostaria de falar o nome, pois podem me reconhecer. Eu sou bem novo, ainda solteiro, e moro sozinho em uma casa lá na roça. Ela é um pouco afastada da cidade, é simples, mas é minha. O meu trabalho é mexer com motor, carro velho, trator, essas coisas. Eu nunca tive muito luxo na vida não, sabe? Sempre trabalhei bastante desde bem jovem para poder ter as minhas coisas, porque eu fui ensinado que a vida funciona desse jeito. Mas como todo bom filho de Deus, eu também gosto de ir para uma festinha ou outra de vez em quando, sabe? Até mesmo para aliviar a cabeça e espantar um pouco a solidão. Numa dessas festas, foi aí que eu soube que iria ter um show de música numa cidade aqui do lado. Os meus amigos combinaram de ir
e já foram me chamando para ir junto. Como eu estava de bobeira, eu resolvi ir, pois eu já estava sem fazer nada, então por que não ir com eles? Era uma grande oportunidade de conhecer gente nova, dar uma distraída na cabeça e assim esquecer um pouco dos meus problemas. Só tinha um ponto. Como eu não tenho carro e nem moto, e não passa ônibus perto de casa, eu ia ter que voltar durante a madrugada por um caminho muito mal iluminado. Eu encontrei o pessoal na praça e saímos de lá umas 7 da noite. Ao chegarmos na festa, vi que estava muito animada. Eu dei muitas risadas, conheci um pessoal, me diverti, foi bom demais. Ficamos lá até tarde, mas tudo que é bom dura pouco. A festa acabou e eu tive que voltar para casa tarde da noite. Lembro que eram mais ou menos umas 2 horas da manhã quando saímos de lá. Eu peguei uma van que estava fazendo o transporte apenas nessa noite. Cidade pequena não tem ônibus durante a madrugada como vocês aí da cidade grande. A van deixou a gente na rodoviária e eu tive que ir andando de lá para casa. Estava tudo escuro e em silêncio. Todo mundo deveria estar dormindo naquele horário. Eu até cortei um caminho por uma estradinha que mal tinha iluminação, mas que me levaria até a praça da cidade. Ao chegar lá, estava tudo vazio e o tempo até tinha dado uma esfriada. Eu atravessei a cidade e fui pegando a estrada de terra batida que levava até a minha casa. Acabando a rua de paralelepípedo e quando ia começar a estrada de terra, eu vi uma criança deitada em um dos bancos. Ela estava de costas para mim. Era um menino que estava tremendo muito e chorando também. Eu fiquei preocupado. Uma criança sozinha ali, naquela madrugada e sem ninguém por perto. Ai, 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 era muito estranho. Eu fui chegando perto dele para tentar entender o que de fato estava acontecendo. Como ele estava de costas para mim, eu não pude ver o rosto. Eu cutuquei as costas dele com a mão e perguntei se estava tudo certo, mas ele não respondeu. Só continuou de costas chorando bem baixinho. Eu insisti e perguntei onde estavam os pais dele, mas ele não deu um pio sequer. Bom, eu sou um sujeito meio estressado, não vou mentir, e comecei já de imediato a me irritar um pouco com aquele garoto, mas a pena dele era maior. Daí eu pensei em levá-lo para minha casa mesmo, e no dia seguinte eu veria o que fazer com ele, pois eu não poderia deixá-lo ali sozinho, além de estar bem frio. Era perigoso para uma criança ficar assim na rua. Então eu coloquei a mão no ombro dele de novo e disse que ele poderia ir para minha casa e passar a noite lá. Só aí que ele se levantou bem devagar, porém sem olhar para mim, apenas olhava para o chão e começou a me seguir. Pessoal, o caminho de volta foi bem esquisito. Eu até tentei puxar uma conversa com ele, perguntei o nome e de onde ele era, onde os pais dele estavam, mas ele não dizia nada, só continuava andando e olhando para o chão. Ele estava bem calado. Andamos bastante no meio daquele breu. A minha casa não era muito longe, mas também não era muito perto. Então chegamos a uma encruzilhada muito mal iluminada, onde tem uma estrada que ao fim chega à minha casa. Foi aí que a coisa ficou muito estranha, quando a gente chegou bem no meio da encruzilhada. Aquele moleque parou do nada olhando para o chão. Eu parei também e perguntei se estava tudo bem e se ele estava passando mal. Mas outra vez ele não me disse nada. Foi aí que, quando eu já estava bem irritado com aquele garoto e que a luz fraca daquele poste simplesmente se apagou de vez, do nada eu tomei um susto daqueles. Eu comecei a chamar pelo garoto no escuro, mas nada de resposta. Então, de repente, eu comecei a ouvir uma risada muito, mas muito esquisita que me arrepiou dos pés à cabeça. Eu quase tive um infarto. Não era uma risada normal. Era uma coisa mais grave e grossa, sei lá.
Foi tipo coisa de filme mesmo. Eu peguei o meu celular correndo e liguei a lanterna com muita dificuldade, porque a minha mão estava tremendo muito. A luz era bem fraca, mas mesmo assim deu para eu ver um pouco, e eu vi algo que em toda a minha vida eu nunca irei me esquecer. Aquele menino estava perto de um poste, parado e me olhando. Só que o rosto dele não era normal. Era todo enrugado, igual ao de uma pessoa muito velha. E os olhos dele eram pretos e pareciam vazios, sei lá. Ele estava sorrindo para mim. Era um sorriso macabro e maldito. Naquele momento eu fiquei com tanto medo que eu estava paralisado e de boca aberta, olhando para aquilo, sem conseguir tirar os olhos dele. Então ele começou a andar, vindo na minha direção. Mas a cada passo que ele dava, eu juro que eu via ele crescendo. Ele crescia mais e mais, mas não proporcionalmente. Tipo, os braços, as pernas e a cabeça e o tronco não cresciam do mesmo jeito. Ele ficou meio curvado para frente, tipo um monstro. Era bem magro, com os braços e pernas bem longos e magrelos, mas com as mãos e os pés bem inchados, igual a cabeça que era enorme. Eu não consegui dar um passo de tanto medo que eu estava. Parecia que eu estava todo engessado. Mas quando ele já estava do tamanho de um adulto, as luzes se acenderam de novo e ele soltou um grito alto, com uma voz muito grossa. Após eu ter ouvido aquele grito que parecia ter saído das profundezas do inferno, eu saí do meu transe na mesma hora e saí em seguida correndo igual um maluco pela estrada, enquanto eu ouvia aquela coisa rindo com passos pesados vindo por detrás de mim. Meus amigos, o meu medo era tão grande que eu até pensei que eu fosse cair duro no chão infartado de tanto que o meu coração batia forte. Mas graças a Deus eu consegui chegar em minha casa. Eu estava sem fôlego. E se você pensa que eu destranquei a minha porta para entrar em casa, você está enganado. O que eu fiz foi me jogar contra ela com tudo. Eu arrombei a porta jogando a mesma no chão. Eu caí por cima dela todo desmantelado. Eu saí capengando, catando cavaca e corri para dentro do meu quarto. Lá sim eu tranquei a porta. Eu chorei de tanto alívio que eu sentia. Foi aí que lá de dentro do quarto, eu até pensei que tudo havia terminado, mas infelizmente eu estava enganado. Até eu começar a ouvir passos daquela coisa andando ao redor da casa. Eu o vi perfeitamente quando ela parou em frente à porta da sala que eu havia derrubado. E depois de uns 10 segundos, eu ouvi ela entrando casa adentro. Ela parou em frente à porta do quarto onde eu estava e ela ria muito, com aquela voz esquisita. E então, ela começou a falar comigo. "Oh, me deixe entrar, por favor. Você disse que eu poderia passar a noite aí contigo." Eu fiquei quieto e branco de medo. Eu tentei não fazer barulho nenhum, enquanto aquilo não parava de rir e socava a minha porta do quarto violentamente. Teve um momento que eu tive 100% de certeza que aquela coisa fosse invadir o meu quarto e acabar comigo definitivamente. Mas graças a Deus não. Aquilo na verdade queria apenas me assustar. Depois de um tempo de tanto eu orar e pedir a Deus para me livrar daquele mal, o meu cansaço me fez dormir. E mesmo com aquela coisa perambulando lá fora, eu acabei apagando profundamente. Quando amanheceu, logo nos primeiros raios de luz, eu fui dar uma olhada lá fora. Tomei coragem, saí do meu quarto, passei pela sala com a porta jogada no chão. Então, quando eu saí para o meu quintal para ver se encontrava alguns vestígios daquela criatura, para minha surpresa, eu não encontrei nada. Foi aí que eu vi que não tinha como contar para ninguém sobre o ocorrido, porque ninguém acreditaria em mim. Eu também nunca quis procurar saber se mais alguém já havia vivenciado algo parecido naquela cidade. Sei lá, era melhor deixar isso quieto.
Bom, esse foi o meu relato, pessoal. Eu desejo a todos uma ótima noite e fiquem com Deus. Olá, eu me chamo Sandra Soares. Eu tenho 40 anos de idade e sou natural de São Paulo. Eu moro no bairro da Liberdade e tenho uma história incrível para compartilhar com todos vocês. É uma coisa que eu vivenciei e nunca esqueci, pois mudou a minha forma de ver o mundo. Bom, na época do fato ocorrido, eu tinha 19 anos de idade. Eu estava fazendo faculdade de recursos humanos. Eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. A rotina era bem pesada, pois mesmo morando na região central da cidade, o meu serviço era na zona sul e a faculdade na zona oeste. Então eu tinha que pegar o metrô e mais 2 ônibus para fazer toda essa viagem de segunda a sexta e acabava voltando tarde da noite para casa, tendo que passar até mesmo por algumas ruas, vamos dizer, meio que perigosas durante a noite aqui na Liberdade. Mas eu estava acostumada e então eu já não me incomodava. Mas aí veio aquela noite estranha. Foi em uma sexta-feira que tudo mudou na minha vida. Eu acordei na sexta me sentindo meio estranha, com uma agonia no peito. Eu não sabia bem o motivo e com toda a correria que eu teria durante o dia, eu nem parei para pensar muito nisso. Tomei o meu café, me despedi da minha mãe e saí para trabalhar. Tudo correu durante o dia de forma normal, mas vez ou outra eu senti aquela coisa de novo, sabe? Aquela angústia que me deixava desligada por alguns segundos. E aí tudo voltava ao normal. Uma colega do serviço percebeu que eu não estava no meu normal. Eu sempre fui descontraída, conversadora, mas naquele dia eu estava calada. Ela veio a mim e perguntou se eu estava bem. Eu apenas disse que sim, mas ela parou, me olhou por um tempo sem falar nada. Eu até estranhei na hora e achei que ela estava querendo me sacanear. Foi então que ela ficou com um olhar sério e falou que eu não estava sozinha, que algo estava perto de mim. Nessa hora me veio aquela sensação de agonia e um frio na barriga, mas eu me segurei e dei uma risadinha sem graça, falando que ela estava apenas querendo me assustar. Mas ela foi enfática, disse que eu não estava sozinha e que eu deveria ter cuidado. Depois que ela falou aquilo do nada, voltou às suas feições normais e começou a falar de outras coisas. Eu confesso que eu achei aquilo bem estranho, pois ela nunca fez nada parecido antes. Sequer mencionou que acreditava em coisas de fantasmas ou de outras situações sobrenaturais. Mas depois de um tempo, eu voltei aos meus afazeres e não liguei muito para aquilo. Aquele dia passou bem rápido e quando eu percebi, já eram 4:30 da tarde. Eu saí às 5 do serviço para ainda ir para a faculdade. Lembro que era um dia meio frio, era inverno. O céu estava nublado, aquele chuvisco, aquela garoa característica de São Paulo. Eu cheguei na faculdade, foi tudo muito tranquilo, mas novamente eu fui surpreendida por uma amiga da sala de aula que veio até a mim e perguntou se eu estava bem, pois segundo ela, sentiu que eu estava estranha. Naquele momento, eu nem tinha percebido se eu tinha feito algo diferente, mas ela falou que eu não parecia a mesma. Eu perguntei o motivo dela achar isso. Ela então simplesmente falou que teve um momento em que se virou para falar comigo na aula e que eu estava olhando fixamente para a porta sem nem piscar. Na hora eu nem respondi para ela, pois eu não tive reação alguma por uns 30 segundos. O mais estranho é que eu não me lembro de ter feito isso. Naquele momento, essa colega falou que as minhas feições estavam diferentes. Ainda era eu, mas parecia uma outra pessoa. Ela não soube explicar direito. Eu confesso
e também não entendi direito na hora, mas depois dela ter falado aquilo, eu comecei a ficar meio preocupada, achando que realmente tinha alguma coisa errada naquele dia, e logo eu iria descobrir o motivo dessa sensação. Quando deu 10 horas da noite, eu saí da faculdade, corri para a estação de metrô, pois nesse horário ainda tem um bom movimento, especialmente por conta da saída das aulas da faculdade. Eu fui andando junto com alguns colegas até a porta da estação e lá nos despedimos. Eu fui descendo a escadaria e estranhamente naquele dia tudo estava mais calmo, mais vazio do que o normal, especialmente sendo uma sexta-feira. Quem anda de metrô durante a noite em São Paulo sabe muito bem como ficam meio estranhas e melancólicas as estações com poucas pessoas passando. Fica até um certo silêncio assustador que é quebrado de tempo em tempo com os trens parando para embarque e desembarque. No meu caso, eu fui caminhando. Eu passei pela catraca. Eu até ouvi que o trem tinha acabado de chegar na estação, mas eu ainda estava no térreo. Eu teria que descer uns 3 andares e nem tentei correr, pois eu já sabia que eu iria perder aquele trem. Eu fui descendo na escada rolante e pude ver umas pessoas subindo, e enfim, eu cheguei no embarque. Não tinha ninguém lá embaixo. Foi muito estranho na hora, pois mesmo sendo meio tarde, sempre tem algumas pessoas na estação, mas naquele momento era apenas eu. Na hora eu não dei muita bola, pois eu costumo ir até o local da estação para pegar o primeiro vagão, onde costuma ser mais sossegado. E chegando lá, eu sentei e fiquei esperando o trem seguinte, que levava em média uns 5 minutos. Foi quando eu olhei para o corredor da estação e vi algo se aproximando lá do outro lado. Eu quase caí do banco onde eu estava quando vi. Era um homem, ou uma coisa que parecia ser um homem. Estava andando lentamente. Era tudo torto. De onde eu estava, não deu para ver o rosto. Parecia ser uma sombra. Nesse instante, eu entrei em pânico e comecei a olhar em volta tentando procurar outras pessoas, mas infelizmente não tinha ninguém naquele momento, nem do outro lado da estação. Eu olhei no relógio e já eram quase 11 da noite, o que era impossível, pois eu tinha acabado de chegar na estação. Aquela coisa vinha andando calmamente e, para o meu terror, para sair de onde eu estava, eu teria que passar por ela. A única outra opção seria pular no vão dos trilhos e correr pelo túnel, o que provavelmente seria o meu fim. Eu entrei em desespero. Eu fechava os meus olhos por alguns segundos com a esperança de que aquilo fosse um sonho. Talvez eu tivesse adormecido na estação, mas não. Quando eu abria novamente os meus olhos, aquela coisa estava lá, passo a passo, cada vez mais perto. Eu me levantei e fui até a beirada do vão do trem. Eu estava desesperada. Eu olhava para baixo para aquela coisa. Eu não aguentei e comecei a chorar. Eu ia gritar chamando por ajuda, mas não saía nada. Eu não conseguia dar um pio sequer. Eu já estava decidida a pular. Quando eu me preparei para isso, eu me virei novamente na direção daquela aparição demoníaca e ela já estava do meu lado me encarando. Ela me segurou. Eu pude sentir um frio tomando conta do meu corpo. Eu pude ver os seus olhos. Eram sem vida, com veias escuras e um tom avermelhado. Nessa hora, eu entrei em choque e acabei desmaiando. Depois de um tempo, eu acordei do nada, soltando um grito. Eu estava sentada no chão da estação. Havia umas 4 pessoas, sendo 2 delas 2 seguranças. Eles estavam perto de mim. Um deles me trouxe um pouco de água e perguntou se eu estava me sentindo bem. Eu me levantei meio envergonhada e um dos seguranças me entregou a minha mochila. Eu olhei para o meu relógio e era apenas 10h15, um pouco depois que eu havia chegado na estação. Aquilo foi totalmente surreal para mim.
Eu falei para os seguranças que eu estava melhor e aí apareceu o trem na estação e enfim eu voltei para casa. Chegando em casa, fui ao banheiro, lavei o meu rosto, tirei o casaco e foi então que eu levei um susto ao ver marcas roxas nos meus braços, exatamente onde aquela coisa me tocou. Ao ver aquilo, eu entrei em desespero. Eu corri e contei tudo para minha mãe, que ficou bem preocupada. Falou que talvez seria uma boa eu ir em um centro espírita para saber se tinha alguma coisa presa em mim. Eu confesso que eu nunca acreditei nesses tipos de coisas, mas naquela altura mal não faria. Eu e a minha mãe aproveitamos então um sábado para irmos a um centro espírita e assim que eu entrei, uma mulher que se dizia ser uma médium falou que algo estava grudado em mim e que não era nada bom. Ela fez algumas preces e me mandou fazer alguns rituais de limpeza em casa. Eu acredito que tenha dado certo, pois aquela sensação de agonia sumiu da mesma forma que havia aparecido. Enfim, pessoal, esse é o meu relato. Eu passei por uma situação macabra que nunca esquecerei. Muitos anos depois, eu passei a estudar mais essas coisas sobrenaturais e eu tenho para mim que na verdade eu estava sendo perseguida por uma entidade demoníaca que queria me possuir. Graças a Deus eu não passei por mais nada parecido com aquilo, mas eu nunca irei me esquecer da sensação gelada do toque daquela coisa. Com tudo que eu vivi naquela estação de metrô naquela noite, eu comecei a acreditar que existem sim coisas sinistras nesse nosso mundo. Boa noite.